Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor William Louro, especialista em planejamento patrimonial da família. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão recente do STJ a respeito do testamento de um dos apresentadores mais queridos do Brasil. É isso mesmo, estou falando de Gugu Liberato. Se você quer saber o que aconteceu nessa decisão, fique comigo até o final que você vai se surpreender. Antes de entrarmos nos detalhes dessa decisão, quero que vocês me digam. Já imaginaram como que terminou essa disputa e se ela já terminou? Aposto que muitos de vocês já acompanharam os desdobramentos dessa história. Hoje nós vamos descobrir qual foi o desfecho, pelo menos até aqui. Antes de mais nada, vamos lembrar alguns fatos. Gugu Liberato, né, aquele apresentador icônico que todos os senhores conhecem, nos deixou em novembro de 2019, depois de um acidente doméstico lá em Orlando. Depois disso, iniciou-se uma batalha jurídica que gira, na verdade, em torno do seu testamento. Uns pedindo a validade, outros não do testamento. Muitas disputas, muitos questionamentos surgiram entre os familiares, tornando esse caso um verdadeiro embate judicial. O que aconteceu? Ontem, dia 20 de junho, o STJ validou o testamento, retomando aquilo que tinha sido decidido em primeira instância. Ou seja, na primeira instância, o testamento foi validado. A segunda instância determinou que houvesse uma redução das disposições testamentárias. E aí, no STJ, manteve a decisão de primeira instância. O que isso significa? Só para a gente contextualizar. Lembre, qual que era o testamento de Gugu Liberato? O testamento de Gugu Liberato dizia que 75% do seu patrimônio, da totalidade do seu patrimônio, ficaria para os seus 3 filhos, o mais velho e as gêmeas, e os outros 25% para 5 sobrinhos. Rose Miriam, que foi a mãe dos seus filhos e, segundo ela, companheira durante 20 anos, entrou junto com as suas filhas gêmeas para reduzir as disposições testamentárias, né, para os 50%, pleiteando também o reconhecimento de sua união estável para, então, receber a metade desse patrimônio. Com a decisão do STJ, significa que os filhos e os sobrinhos foram contemplados na divisão, né? Os filhos do Gugu Liberato terão direito a uma parcela igualitária, 25% para cada um, enquanto os sobrinhos receberão 25% da herança. O importante, obviamente, é ressaltar que ainda existe recurso a respeito dessa decisão, e o advogado das gêmeas, da mãe, né, da Rose Miriam, da mãe dos 3, já disse que respeita a decisão, mas é que vai recorrer. Vamos entender um pouco mais dos critérios adotados aqui pelo STJ para validar essa disposição. Primeiro, a autonomia de vontade do testador, que é um princípio fundamental, ou seja, respeitar a intenção e as escolhas expressas por Gugu Liberato. Além disso, o que os ministros consideraram? E detalhe, o julgamento foi por unanimidade. A vontade do Gugu foi dispor inteiramente do seu patrimônio e fazendo da forma que fez. 25% para cada um dos seus filhos e 25% para o seu sobrinho. Eu, modéstia à parte, discordo dessa decisão por uma razão simples. Aquele que tem herdeiros necessários, ele não pode dispor de mais da metade do seu patrimônio. A sucessão testamentária, então, tem que ser reduzida a 50%, que seja aquela parte disponível. Segundo o STJ, ele não teria ultrapassado essa parte disponível, porque ele deixou em partes iguais 25% para cada um dos seus filhos e 25% para os seus sobrinhos. Aí que entra a questão da Rose Miriam. Vamos lá, a Rose Miriam, ela é ou não é herdeira? Né? Ela é ou não é herdeira? Quem são os herdeiros? Né? Quando a gente pega o direito das sucessões, a gente vai entender quem são os herdeiros. Descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colaterais. O 1845 do Código Civil diz: são herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Não fala do companheiro. Porém, naquele julgado de 2017, que é o julgado que equiparou
do STF que equiparou o cônjuge e companheiro para fins sucessórios, disse, a tese jurídica daquele julgado, que no sistema constitucional vigente não é possível a diferenciação entre cônjuge e companheiro, os regimes sucessórios de cônjuge e companheiro, devendo aplicar para a sucessão da Estado as regras do artigo 1829. E aí que vem o grande problema. O STF tratou desse assunto, mas não resolveu a celeuma por uma razão simples. Quando ele diz para aplicar a regra do artigo 1829, ele está se referindo à concorrência sucessória. Porque vamos lembrar aqui, o que deu origem a essa decisão do STF? Uma discussão a respeito da equiparação entre cônjuge e companheiro para fins sucessórios. A ideia é que o cônjuge, que o companheiro tivesse as mesmas regras do cônjuge. Partindo da premissa que o casamento e o Estado são institutos diferentes, poderíamos ter regras diferentes. E essa era a regra do jogo. Entretanto, a celeuma se dava em relação ao inciso 3º do, então, 1790 do Código Civil, que dizia, concorrendo com outros parentes sucessivos, o companheiro terá direito a 1/3 da herança. Por quê? O inciso 1º e 2º fala de filhos e descendentes. O inciso 3º fala, se concorrer com outros parentes sucessivos, terá 1/3 da herança. E aí o que acontece? 1/3 da herança com outros parentes sucessivos. Quem são os outros parentes sucessíveis, além dos descendentes? Cônjuge e colaterais. Então, outros parentes sucessivos seriam quem? Ascendentes, o próprio companheiro e os colaterais. Correto? E aí que estava o grande problema. Porque o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes, concorre com os ascendentes. Mas na falta de descendente e ascendente, o cônjuge herda tudo. Correto? Lá no 1790 dizia que não. Concorrendo com descendentes, com filhos comuns, ele terá direito a cota que couber a cada um dos filhos, ou seja, ele é dividido por igual. Concorrendo com descendentes só do outro herança, cabe metade do que couber a cada um daqueles. E se concorrer com outros parentes sucessivos, ele terá 1/3 da herança. E quando fala outros parentes sucessíveis, entende-se, porque o dispositivo é amplo, ascendentes e colaterais. E aí está o problema, porque ascendentes o cônjuge também concorre, mas o cônjuge não concorre com os colaterais. Ou seja, na falta de descendente e ascendente, o cônjuge herda tudo e o companheiro teria que dividir com os colaterais. E aí que estava o problema. Nós tínhamos aí várias interpretações em todos os tribunais do país, uns dizendo que o dispositivo era constitucional, outros dizendo que era inconstitucional, estabelecendo a concorrência, outros não, até que veio o STF, essa questão ele resolveu. Ou seja, ele mandou aplicar para a sucessão da Estado as regras do artigo 1829. Portanto, hoje, cônjuge e companheiro, na falta de descendente e ascendente, herda tudo. Não existe mais concorrência sucessória com os colaterais. Bom, esse ponto está resolvido. Mas, e aí? O problema é se esse companheiro sobrevivente ele é ou não é considerado herdeiro necessário. Pela interpretação lógica do julgado, apesar de não ter dito nada a respeito, pela lógica, nós chegaríamos à conclusão que sim, o companheiro também é herdeiro necessário. Se não pode ter tratamento diferenciado de regimes sucessórios, o companheiro também tem que ser considerado herdeiro necessário. Porém, dois institutos que representam aí a discussão, eu estou falando do IBDFAM e da Associação Brasileira de Direito de Família e Sucessões, ingressaram com um embargo de declaração dizendo exatamente isso. Vem cá, STF, tudo bem, a questão aqui dessa equiparação em relação às regras da concorrência, está tudo bem, mas e o companheiro, ele é ou não é herdeiro necessário? E aí, qual foi a resposta do STF a respeito? Processualmente dizendo, ele disse assim, a decisão não é omissa, obscura ou contraditória, qualquer que seja, mas aqui a questão era omissão, ela não é omissão, ela não tem omissão, perdão, por uma razão simples, esse assunto não foi objeto do pedido. Se não foi objeto do pedido, a decisão não é omissa. Não tratei do assunto porque não foi objeto do pedido, portanto, a decisão não é omissa. Recebeu os embargos de declaração e os negou por mim. Então, o problema continua. É ou não é herdeiro necessário? A tendência é que se considere como herdeiro necessário. Bom, feito esse parênteses, aí nós voltamos para o caso da Rosemília. Se a Rosemília for considerada uma herdeira necessária, ela não pode ser excluída da sucessão. Então, portanto, quando ele deixa 25% para cada um dos 3 filhos, a Rosemília está fora daqui, o testamento tem que ser... as disposições testamentárias devem ser
reduzidas à metade. Isso quer dizer, metade ele pode fazer o que ele quiser, inclusive contemplando os filhos e os sobrinhos, mas a outra metade pertence necessariamente, nesse caso, aos 4, os 3 filhos e a Rosemília. Quando o STJ valida o testamento dessa forma, de forma assodada, vamos combinar aqui, todos nós que atuamos no Poder Judiciário sabemos que, primeiro, para receber um recurso no STJ é uma verdadeira batalha, é uma verdadeira luta, porque tem a tal da súmula 7 do STJ, que não se permite discutir, rediscutir provas. E agora, com a emenda constitucional, se pretende criar um outro filtro, que é a relevância. Temos que provar a relevância, fora aquelas hipóteses em que a relevância será presumida, lá no 105. Portanto, nós vamos ter que, além da súmula 7, provar a relevância. Esse recurso foi recebido pelo STJ no final do ano passado, algo em torno de novembro ou dezembro do ano passado. E nós estamos no mês 6, 20 do 6, e já temos decisão. Então, você percebe que, quando se trata de um recurso de um mero mortal, o negócio se protela, vai ser julgado quando tiver que ser. Quando que é que vai ser julgado? Não sabe. Quando o ministro quiser colocar na pauta para o julgamento, é um caso que qualquer um, então não tem problema. Mas nesses casos, que envolvem dinheiro, envolvem pessoas famosas, os processos andam. É interessante isso. Já parou para pensar nisso? É muito interessante. Bom, mas enfim, deixando a questão institucional de lado, ocorre que em 6 meses nós temos uma decisão e, na minha opinião, equivocada. Por quê? Porque nesse caso, como ainda está rolando a questão da discussão se é ou não é, se tem ou não tem união estável, isso vai ser uma discussão que vai perdurar por algum tempo, o STF, já validando o testamento, permite que a herança seja dividida dessa forma, o que é uma precipitação. Então, portanto, além da precipitação, além de uma decisão assodada, ela é uma decisão que não aplica a melhor espécie, o melhor direito, por uma razão simples. Quando ele faz a menção do testamento de 75%, ele está ultrapassando a parte legítima. Ou seja, a legítima é dos herdeiros necessários. Então, portanto, os herdeiros necessários, ainda que fossem os 3, eles teriam ali a sua parte dos 50%. Os outros 50% ele pode fazer o que ele quiser, inclusive, como eu disse, contemplando os próprios filhos e os sobrinhos, tá? Mas com essa discussão ainda que se coloca sobre o reconhecimento ou não da união estável, tá? Essa união estável não sendo ainda julgada, não sendo ainda reconhecida, ou seja, ainda pendente de julgamento, essa decisão é um tanto quanto precipitada e, como eu disse, na minha opinião, equivocada, porque aquele que dispõe de última vontade, ele pode dispor da metade do seu patrimônio. E os ministros entenderam que ele dispôs a totalidade do patrimônio e não feriu a legítima. Nesse caso, feriu a legítima porque ele dispôs além dos 50%, ainda que tenha dito que dispunha da totalidade do seu patrimônio. Então, portanto, nós veremos ainda cenas dos próximos capítulos, mas já temos um passo, né, que é uma decisão unânime do STJ a respeito da validade desse testamento e vamos falar, hein, mais uma vez dizendo, numa velocidade que foge do costume das decisões do STJ para os meros mortais. Então, se você não é um apresentador famoso, se você não tem uma herança milionária, esquece que o seu processo não será julgado com essa velocidade. Essa é uma crítica de quem trabalha absolutamente todos os dias pleiteando e interpondo recursos perante o STJ, e a gente sabe da morosidade que tem, em alguns casos andam muito rápido, surpreendentemente. Agora, o que acontece? Esse é o problema de achar que o testamento resolve a situação. O testamento é um dos instrumentos mais arcaicos, mais obsoletos que existe no direito brasileiro, porque serve para isso, serve exatamente para isso, para criar discussões, para gerar maiores problemas, para tornar o processo muito mais moroso e muito mais caro. Percebam, Gugu Liberato faleceu em novembro de 2019, nós estamos em 2023, apesar da velocidade em que esse recurso foi julgado, mas já passou 19, 20, 21, 22
e nós estamos no mês de 23 e ainda, até agora, os herdeiros não receberam a herança. Essa herança está lá bloqueada e temos aí cenas dos próximos capítulos para isso. Então, portanto, o que acontece? Não é possível imaginar que testamento é um mecanismo hábil para fazer um planejamento sucessório eficiente. Não é. O testamento não serve para nada. Nada. Serve sim. Serve para isso. Serve para esse tipo de confusão, desse tipo de tormento que causa na vida da família que fica aqui. Então, diante dessa decisão, é inevitável refletir sobre os impactos que ela traz para os envolvidos, né, e para o direito sucessório brasileiro, né? Essa decisão até pode influenciar outros casos, reforçando a importância de ter um planejamento patrimonial eficiente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Um planejamento sucessório adequado, principalmente quando se trata de grandes patrimônios e de empresas familiares, é extremamente importante. A criação de um sistema de holding familiar, por exemplo, é a estratégia mais eficiente para evitar problemas de interpretação judicial nesses casos. Porque com o sistema de holding é zero judiciário, não temos judiciário, o judiciário não se intromete no sistema de holding, porque é uma extrajudicialização. Nós estamos retirando do Poder Judiciário a decisão sobre o nosso patrimônio. O patrimônio é seu. Quem deve decidir a respeito do seu patrimônio é você, não é um terceiro, como está acontecendo nesse caso emblemático aí do testamento de Gugu Liberato. Ao estabelecer uma holding familiar, os membros da família têm a oportunidade de definir de forma clara e detalhada como será a sucessão dos bens e a gestão do patrimônio. Dessa forma, evitam-se possíveis disputas e incertezas que poderiam surgir no momento do falecimento do patriarca ou da matriarca, exatamente como está acontecendo aí nesse caso de Gugu Liberato. Tá? A holding familiar ela possibilita a criação de regras específicas sobre assuntos relevantes, sem falar, obviamente, na economia de tributos, de impostos que serão pagos no sistema e o que seriam pagos na falta desse sistema. Porque toda essa discussão aí que envolve o testamento de Gugu Liberato, além disso, a família vai ter que arcar com um valor altíssimo de imposto causa-morte, fora os honorários para transmitir esse patrimônio ao seu sucessor. Além disso, como eu disse, a holding familiar permite a antecipação de possíveis conflitos, a adoção de medidas preventivas, como elaboração de acordo de cotistas, para estabelecer tintim por tintim sobre a gestão de forma clara, de forma objetiva, sem percalço. Então, olha só, a partir dessa decisão do STJ, envolvendo esse testamento de Gugu Liberato, nós podemos enxergar a importância, mais uma vez, de um planejamento sucessório, estruturado, eficiente, que ultrapassa o mero testamento. Algumas pessoas dizem que o testamento é uma forma de planejamento sucessório. Não é. E acabo de provar para vocês que não é. O testamento só gera discussões, só aumenta ainda mais o tempo e o gasto com o processo. O testamento não serve como planejamento sucessório. Chegando ao final desse vídeo, onde discutimos a decisão do STJ sobre o testamento de Gugu Liberato e a importância do planejamento sucessório eficiente através do sistema de holding familiar. Fica claro que um planejamento bem elaborado é essencial para evitar problemas futuros como esse, de uma interpretação judicial diferente, de repente, daquilo que queria o testador ou, principalmente, diferente do que diz a lei. Esse é o detalhe. Uma interpretação judicial diferente do que diz a lei. E isso acontece todos os dias em nosso Poder Judiciário. Portanto, lembre-se sempre de buscar o auxílio de profissionais especializados no planejamento sucessório para garantir que as intenções da sua família, do seu patrimônio,
sejam expressas e o seu patrimônio seja protegido de forma eficiente. O planejamento patrimonial da família, o planejamento sucessório, é a maneira mais inteligente e responsável de garantir a tranquilidade, a tranquilidade e a segurança patrimonial para você e para a sua família. Então, olha só, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever, se é novo por aqui, se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre planejamento patrimonial, sobre direito sucessório e sobre os temas jurídicos relevantes que envolvem o direito de família e sucessões. Muito obrigado pela sua atenção e até breve.